Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do Flamengo nessa quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Bom, antes de mais nada, antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais, que ative o sininho das notificações e que também você possa hypar o vídeo para que mais rubro-negros possam estar se juntando aqui conosco. Dito isso, vamos às notícias do Mengão nessa quinta-feira, 30 de outubro de 2025. Bom, muito feliz, Flamengo na final da Libertadores 2025. Nós vamos contar a história de tudo o que aconteceu ontem à noite na Argentina. Bom, Racing e Flamengo fizeram ontem à noite na Argentina o jogo de volta de uma das semifinais da Libertadores que decidiria o primeiro finalista da competição em 2025. A expectativa começou sobre qual escalação o técnico Felipe Luiz colocaria em campo diante do Racing para tentar a tão sonhada classificação para mais uma final de Libertadores, a quinta em 7 anos. É brincadeira. E essa expectativa acabou uma hora antes da partida começar, com a definição tanto de Felipe Luiz quanto do argentino Gustavo Costas, que divulgaram as escalações oficiais de Racing e Flamengo, que saíram jogando da seguinte forma: o Racing, Cambeses, Moura, Colombo, Marco Roja e Rojas, Zuculini, Nardoni, Almendra, Solari, Connect e Martinez. O Flamengo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Carrascal. Esses foram os times que iniciaram a partida. Feito esse preâmbulo, passaremos a nos ater agora a contar a história do que foi Racing e Flamengo, que classificou o Flamengo como primeiro finalista da Libertadores 2025, esperando nesse momento o vencedor de Palmeiras e LDU, que farão a partida semifinal hoje e decidirão quem estará com o Flamengo na final da Libertadores 2025. Por conta do atraso da chegada do Flamengo no estádio El Cilindro, a Conmebol retardou o início da partida em 20 minutos, né? Tirando das 21h30 para as 21h50, portanto, 20 minutos mais tarde. Falaremos agora do que foi a partida entre Racing 0, Flamengo 0. O Flamengo, surpreendentemente, para o Racing, não para nós torcedores, o Flamengo começou como o Flamengo, dominando o jogo, tomando as ações da partida, tendo a bola no pé, criando as melhores oportunidades, e o Racing com seu jeito peculiar de jogar futebol, dando chutão para frente para ver no que vai dar. Não tinha nenhuma opção de toque de bola, não tinha nenhuma condição de agredir o Flamengo dentro da sua própria casa. Era só chutão, chutão e chutão. E o Flamengo, no primeiro tempo, teve as principais oportunidades, 2 vezes nos pés de Luiz Araújo com chutes de fora da área, uma vez com Plata num cruzamento de Arrascaeta e mais uma vez com o próprio Arrascaeta depois de uma jogada individual maravilhosa. Não conseguiu chutar, mas o goleiro, que é da seleção argentina, fez uma grande defesa. Grandes exibições de Rossi no primeiro tempo, uma defesa maravilhosa, a única que o Racing teve a oportunidade, né? E também outros gigantes que aconteceram na partida ontem, principalmente no primeiro tempo, é Léo Pereira, Pulgar, né? Na verdade, o time todo foi muito bem. O placar do primeiro tempo terminar 0-0 foi muito injusto, e se tivesse que ter um ganhador no primeiro tempo, teria que ser o Flamengo, porque foi o senhor das ações, foi quem controlou o jogo, quem teve toda a capacidade de abrir o placar. Infelizmente, o placar ficou no 0-0. Voltamos para o segundo tempo. O Flamengo não mexeu, até porque time que está jogando bem não se mexe. Felipe Luiz foi coerente nesse momento, não mexeu. O time voltou muito bem, controlava o jogo
e o Racing continuava somente chutão, chutão e chutão. E aí, por volta de 15 minutos, 12, 13 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, o lance que quase decidia a partida. Infelizmente, o juiz, sem nem ver o lance, expulsou injustamente o Plata. Expulsou e o tirou da final da Libertadores da América, num lance totalmente cinematográfico, porque o Plata tocou na perna do Marco Rojo e ele saiu se debruçando como se tivesse levado um murro e não levou. O VAR não chamou para o árbitro olhar, porque ele não viu o lance, ele não viu, essa é que é a verdade, e aí o Flamengo mais uma vez prejudicado. Já tinha sido prejudicado nas quartas de final do Maracanã, quando o juiz expulsou o próprio Plata, numa expulsão horrível, tanto é que a Conmebol anulou a expulsão, e ontem, mais uma vez aconteceu, mais uma vez o Plata foi expulso injusto e agora está fora da Libertadores. E aí, quando ele expulsou o Plata do Flamengo, desequilibrou o confronto, porque o Flamengo teve que fazer algumas alterações, tirou de uma vez só Carrascal e Arrascaeta, e se defendeu colocando Danilo e mais um defensor. E aí, meu amigo, foi ataque contra defesa, foi chuveirinho na área, e aí apareceram os grandes heróis da partida. Léo Pereira e Rossi, né, que sobressaíram, fizeram uma partida. O Flamengo aguentou uma pressão enorme, foi mais de 50 cruzamentos que o Racing fez na área do Flamengo. No fim, a gente saiu feliz, 0-0, classificado para a final. Agora os antes que sofram e o Racing que vai chorar em cama porque é lugar mais frio. E hoje tem gente que vai ter que correr atrás se quiser jogar com o Flamengo a final da Libertadores em 25. Muito feliz, né? E agora vamos continuar com as notícias do Mengão, porque a gente não pode parar. O Flamengo não pode parar. Sábado já tem jogo contra o Sport Recife. 4 integrantes do time do Flamengo hoje, entre jogadores e comissão técnica, estarão de volta a Lima, no Peru, em 2025. São eles: Bruno Henrique e Arrascaeta, como jogadores, estiveram e foram campeões em 2019 em Lima, no Peru, e na comissão técnica, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Portanto, 4 que estavam lá em 2019 voltarão para buscar esse título. A premiação, com a classificação para a final, o Flamengo já garantiu 37 milhões de reais, que é o prêmio que é garantido ao vice-campeão. Se o Flamengo for campeão, entram mais na conta aí, em vez de 37 milhões, 124 milhões de reais. Agora, um alô todo especial aqui para o técnico do Racing, o Gustavo Costas, né, que fez toda a cena, né, é muito midiático, joga muito para a galera, mas o time dele é muito fraco. Esse Racing é muito fraco, pessoal. É só chutão, só chutão, só chutão. Na verdade, esse Gustavo Costa é um verdadeiro fanfarrão. Ele agora deve estar preocupado porque ele vai ter que oferecer a passagem dele para Lima para vender, senão ele vai ficar no prejuízo. Nós tínhamos o Varela como único jogador pendurado pelo cartão amarelo e escapamos de perder o Varela para a final, mas infelizmente perdemos o Plata, que foi expulso injustamente pelo juiz chileno, né, que apitou a partida de ontem. Bom, dito isso, vamos agora trazer a atualização sobre o atacante Pedro, né, que agora mais do que nunca, sem o Plata, nós vamos precisar do Pedro na final da Libertadores. A expectativa inicial é de que o jogador retorne aos treinamentos em 4 semanas, ou seja, por volta ali do dia 20 de novembro, durante a próxima data FIFA, que acontece entre os dias 10 e 18 de novembro. A princípio, ao final dessas 4 semanas, o jogador fará um novo raio-x. A ideia do clube é avaliar dia a dia o jogador para entender quando ele poderá retornar. Caso o quadro esteja satisfatório, Pedro será liberado para treinar com o restante do grupo. A recuperação é tratada com cautela, pois há o risco de evoluir para uma fratura desconexa e aí, eventualmente, se tornar necessário efetuar a cirurgia. Então, a expectativa é pelo Pedro
se tranquilizar, descansar, para que a fratura não evolua e que, pelo contrário, ela involua para que ele possa ter condição de voltar a jogar. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, chegou ontem ao estádio El Cilindro, lá na Argentina, para acompanhar a decisão contra o Racing, na companhia do presidente da CBF, Sami Khedira, que chegou cravando que o Flamengo ganharia de 2-0 e estaria na final. Lembrando também que Luiz Eduardo Batista ontem, como presidente do Flamengo, entregou uma camisa personalizada ao ex-jogador rubro-negro argentino raçudo Mancuso, que deve estar felizão aí que o Mengão está mais numa final da Libertadores. Atlético Mineiro e Flamengo iniciaram ontem a segunda fase da Copa do Brasil Sub-20 em partida realizada em Belo Horizonte, que terminou com a vitória do Atlético Mineiro por 2-0. Agora, o Flamengo precisa tirar essa vantagem no jogo de volta, que vai acontecer no dia 6 de novembro, na próxima quinta-feira, no Estádio Luso Brasileiro, com transmissão do Sport TV. Se o futebol sub-20 do Flamengo perdeu para o Atlético, ontem também foi dia do orgulho da nação. O basquete do Mengão voltou às quadras do NBB 2025-26 em partida da quarta rodada, jogando em São José dos Campos contra o São José, quando o Flamengo venceu por 88-72, marcando assim sua quarta vitória em 4 jogos. Agora o Flamengo joga contra o Corinthians, sexta-feira agora, amanhã, dia 31, às 21 horas, com transmissão da ESPN, o Flamengo, que é o líder atual do NBB 2025-2026. Bom, meus amigos, o STJD adiou todas as sessões de julgamento previstas para essa semana, entre elas a sessão do Pleno que julgaria o pedido do recurso de Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão. Nesse momento, o craque rubro-negro Bruno Henrique vem atuando com o auxílio de um efeito suspensivo concedido pelo próprio STJD no dia 13 de setembro. O adiamento se dá por motivos de segurança pública em uma semana tensa no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Porém, menos mal. Era muito preferível que Bruno Henrique decidisse a vida dele hoje, né? Seria hoje a partir das 10 horas do julgamento. Ele tem muita chance de ser absolvido, né? Então, que acabasse logo essa história. Mas agora vamos esperar o tribunal, o pleno do tribunal, marcar outra pauta para que seja julgado o recurso de Bruno Henrique. Amanhã, sexta-feira, o Sesc Flamengo, o vôlei do Mengão, volta às quadras da Superliga Feminina de vôlei, quando no Maracanãzinho, às 21 horas, enfrenta o todo-poderoso Praia Clube num jogaço de voleibol, uma expectativa muito grande para a gente sentir como é que está o nível desse Flamengo desse ano, se vai dar para brigar, se vai dar só para competir. Eu acho que vai dar para brigar. Então, amanhã, lugar de rubro-negro, 21 horas, é no Maracanãzinho, torcendo para o Sesc Flamengo contra o Praia Clube, com transmissão do Sport TV. Meus amigos, muito feliz. Todo rubro-negro amanhecendo hoje vai estar feliz, porque o Flamengo mais uma vez está de volta à final da Libertadores da América. E hoje vamos aguardar quem vai passar, Palmeiras ou LDU, que será o companheiro do Flamengo na grande final da competição. Eu sou Marquinhos Assunção, hoje é quinta-feira, 30 de outubro de 2025, eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui, tchau!